Bom dia, então a gente vai apresentar o segundo caso. Nós somos o segundo grupo, composto pela Beatriz Maiostre, pela Carolina Opsfelder, por mim, Giovana do Meri, pela Isis Fukagal e pela Manuela Jorge. O segundo caso é um gato com infecção urinária apresentando um quadro de dor abdominal intensa e febre que foi medicado com tetraciclina e escopolamina associada de pirona. A dona do animal dissolveu o conteúdo da cápsula da tetraciclina em leite para facilitar a ingestão do gato, conforme a sugestão do veterinário para que o medicamento fosse camuflado no alimento. A febre persistiu por 72 horas, levando à troca do antibiótico por uma fluoroquinolona e foi realizada a coleta de urina para exame de urina 1 e 2. O antibiograma apresentou resistência da bactéria para fluoroquinolonas de todas as gerações e indicou sensibilidade para cloranfenicol e tetraciclina. A gente resolveu dividir em hipóteses, a hipótese sem tratamento, o que aconteceu durante o caso e o que nós faríamos se nós fôssemos o médico veterinário do caso. A hipótese zero é a ausência de tratamento, e basicamente o que aconteceria se não houver o tratamento da infecção urinária, corre risco dela se alastrar, causando falência renal, principalmente do gato, que é um animal sensível a que ele é, não é sensível, perdão. Ele é suscetível a problemas renais e caso essa falência não seja tratada, o gato pode acabar indo à morte. É, tá todo mundo me ouvindo também? Eu espero que sim. Acho que estamos. O médico veterinário, analisando o quadro do animal, constatou uma infecção urinária e optou pelo tratamento com a tetraciclina, que é um antibiótico bacteriostático que inibe a síntese proteica dos micro-organismos, ligando-se aos ribossomos e atuando em bactérias gram-positivas e gram-negativas, com a dose bioral de 25 a 50 miligramas por quilo, e com uma nova administração entre 6 e 8 horas para combater a infecção. E uma associação de escopolamina, que é um alcaloide antimuscarínico, que atua competitivamente bloqueando as ações da acetilcolina em todos os subtipos de receptores muscarínicos, e com associação com o dipirona, que inibe prostaglandina para aliviar a dor do animal. E a dose usada do dipirona, do buscopan composto foi de 1 gota por quilograma. Para facilitar a injeção, então, a dona do animal optou por diluir a tetraciclina em leite. Bom, com a associação da tetraciclina em leite, aconteceu que a tetraciclina perdeu o efeito do antibiótico. Isso ocorre porque a ligação dos íons presentes no leite, como cálcio, magnésio, zinco, ferro e alumínio, com a tetraciclina, forma quelatos insolúveis que são excretados nas fezes. E a febre persistiu por 72 horas. Com isso, o médico trocou o antibiótico por uma fluoroquinolona, que é um grupo de antibióticos bactericidas que inibem a topoisomerase bacteriana do tipo 2, que é conhecida como DNA girase. E além disso, ele fez um exame, coletou a urina para realizar o antimiograma. Bom, após realizado o antibiograma, foi constatado que a bactéria apresenta resistência à fluoroquinolona, o que tornou o uso desse antibiótico até então não efetivo. O antibiograma também constatou que o micro-organismo é sensível à tetraciclina e o cloranfenicol. Como a tetraciclina já foi explicada, eu vou acrescentar que o cloranfenicol é um antibiótico bacteriostático de amplo espectro que inibe a síntese proteica ao se ligar à subunidade 50S dos ribossomos, e isso interfere na produção de peptídeos por bloquear a enzima peptídeo-transferase. A dose oral desse medicamento, se for utilizado, é de 50 miligramas por quilo a cada 12 horas. Bom, a hipótese 4 é uma retomada do que aconteceu e o tratamento sugerido pelo grupo. Então, o problema
poderia ter sido evitado com o veterinário informando a tutora sobre a forma correta de administração do fármaco, impedindo que esse fosse diluído em leite e afetado sua absorção no organismo. Para o grupo, o ideal teria sido inicialmente solicitar o antibiograma, que nesse caso detectaria a sensibilidade da bactéria ao clorofenicol e à tetraciclina. E a gente escolheria o antibiótico tetraciclina, orientando a tutora da forma correta de oferecer ao gato, e como anti-inflamatório seria recomendada a associação de escopolamina com dipirona, que é o Buscopan composto. É isso. Ok, obrigado. Excelente apresentação. Então, vamos discutir o caso. Poucas colocações também. Eu falo poucas colocações, mas eu fico uma hora falando, né? E questionando aqui. Bom, está correto, né? A resolução da associação do antibiótico com leite. Isso acontece também, que nós já vimos com as fluoroquinolonas. Então, alimento e antibiótico, geralmente, ao menos que seja indicado, não é recomendado, ok? Aí eu vou pegar um ponto aqui para vocês melhorarem a explicação, quando a Manuela colocou que a dipirona é um inibidor da prostaglandina. O que significa isso, Manuela? Explica melhor este mecanismo de ação, por favor. Calma aí, Edson, deixa eu procurar minha anotação aqui, 2 segundos. Estou bem, calmo. Tranquilo. Então, professor, as prostaglandinas, elas exercem uma variedade de efeitos sobre os vasos sanguíneos e as terminações nervosas e as células envolvidas na inflamação. E aí, algumas prostaglandinas sensibilizam terminais nervosos nociceptivos aferentes a mediadores como a bradicinina. Isso. E ela também inibe a ciclooxigenase, se eu não me engano. Isso. O que seria como que você correlaciona isso? Inibir a ciclooxigenase também, ou somente com inibidor da prostaglandina? A correção que eu quero é que você acrescente toda essa informação que você acabou de passar com o fato de dizer que a dipirona é um inibidor da prostaglandina. Como isso acontece? Professor, posso ajudar? Pode, claro. A dipirona, ela inibe a COX. Inibindo a COX, ela acaba inibindo a síntese do tromboxano, que acaba dificultando a cadeia de formação do ácido araquidônico, que é necessário para fazer a prostaglandina, e aí assim inibe a prostaglandina, é uma coisa assim? Isso, quase, só que você começou de trás para frente. Na cadeia, né? Vamos lá na membrana. Na membrana você tem a fosfolipase que libera ácido araquidônico. O que eu faço com esse ácido araquidônico na sequência?
relacionando o ácido araquidônico e inflamação e prostaglandina. Desembaralhe essas palavras. Que eu estou querendo induzir para vocês perceberem o que é o princípio da farmacologia, né? O que é essa base farmacológica da terapêutica? É isso que é a nossa discussão aqui, né? Se eu não me engano, acho que é o nome do curso também, Bases Farmacológicas da Terapêutica. Então, como que eu desembaralho isso, Giovana, Manuela? Palavras-chave, né? Eu tenho o fosfolipídio de membrana, eu tenho a lipase que vai lá e cliva o fosfolipídio de membrana, libera ácido araquidônico, aí tem uma COX no meio, prostaglandina, tromboxana. Alô? Como que essas palavras se organizam para formar uma frase de efeito em farmacologia? Professor, você está me ouvindo? Sim, pode falar, Beatriz. Tá. Eu não sei se é isso, mas com essa inibição, né, o ácido araquidônico não vai sofrer a reação da COX, da enzima COX, e não vai ter formação de prostaglandina. É isso? Então, a dipirona bloqueia a COX. E aí você não produz a prostaglandina, por isso você elimina a dor. Uhum. Ok? Então, esta é a sequência, né? Vou pegar aqui um link para vocês aqui, que eu acho que nem todo mundo viu. Que a aula, né? Eu postei essa aula aqui. Deixa eu ver se vai o link aqui. Tá nesse link aqui que eu coloquei aqui, que é aqueles slides, né, de anti-inflamatórios. Só tem mais um probleminha com esta colocação como anti-inflamatório. Isso é mais como se diz, uma falha da farmacologia, né, na tentativa de classificar as coisas, e aí a gente acaba caindo nas exceções, né? Toda regra tem uma exceção, então eu falo que é um ANI, né? Vocês falam que é um anti-inflamatório. A dipirona, ela inibe a COX, mas o efeito anti-inflamatório dela é muito pequeno, né? Você não utiliza, assim, quando tem uma inflamação mesmo, né? A dipirona como anti-inflamatório. Então, eu não diria que a dipirona é um anti-inflamatório. Ela é um inibidor da COX, por isso ele é classificado como anti-inflamatório não esteroidal, mas com efeito anti-inflamatório quase nulo. Tá? Então, são contradições, né? O anti-inflamatório seria um diclofenaco, dimesolida, ibuprofeno, dependendo da dose, e assim por diante. Então, a dipirona, não considerem como um anti-inflamatório potente, tá? Ele tem mais efeito de analgesia, né? Vocês, acho que foi a Giovana que explicou, não, a Manuela, né? Falou aumenta a sensibilidade das terminações nervosas, que são os sensores de dor, né? Então, fica mais fácil detectar contato e dor. A Luciana colocou mais alguma coisa, deixa eu ver aqui. O acerto substrato da COX, qual geraria prostaglandina e o tromboxano. Agora sim, a Luciana está colocando as coisas em ordem. Eu estava pedindo para a Giovana. O que vem antes, né? A Giovana começou do tromboxano e foi parar no ácido araquidônico. Então, a ordem é o que a Luciana escreveu aqui. As prostaglandinas participam do processo de inflamação e dor, né? Aqui a gente fala em inflamação e esquece da dor. E a dipirona, ela tira mais a dor e quase não regride a inflamação. Está claro isso? Então, a colocação que foi utilizada no caso como anti-inflamatório Buscopan não faz muito sentido. Vocês concordam com isso?
por causa do baixo efeito anti-inflamatório, né? A escopolamina também não é um anti-inflamatório. Eu discuti com alguém durante a semana também a questão de que não é indicado, deixa eu ver se eu lembro quem foi, eu não vou lembrar aqui, se alguém quiser se manifestar que fez essa discussão pontual. E a última coisa é o palmitato de cloranfenicol. Deixa os anti-inflamatórios aí, a gente pode voltar. O que é o palmitato de cloranfenicol? Vocês acharam alguma informação? Qual a diferença, né, entre cloranfenicol e palmitato de cloranfenicol que vocês colocaram na apresentação? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a base, porque eu não tenho anotado aqui, mas pelo que eu tinha visto, tem duas opções. Uma delas seria o palmitato. Isso, na verdade, esse palmitato, ele vem do ácido palmítico, né? Não sei se vocês se Uhum. lembram da bioquímica, tem lá os seus 16 carbonos, que a gente fica brincando no ciclo de Klein para calcular ATP, mas isso é passado, né? Ele é para mascarar o sabor, tá? O cloranfenicol é amargo, então essa associação com este ácido graxo, 16 carbonos, ele mascara o paladar, né? Melhora o paladar. É só essa. Ah, tá, entendi. É porque eu realmente não tinha. Eu vi que era uma base, mas, né, junto com o fármaco, mas eu não tinha entendido por quê. Isso, na verdade, a hora que você passa, isso é dissolvido, né, e que faz o efeito, na verdade, é o cloranfenicol, né? É uma base associada ao antibiótico que separa e quem fica livre é o antibiótico. Na verdade, isso é para melhorar o paladar, né, quando você dá um formato de líquido isso para o animal, ok? Certo. Isso foi Uhum. feito, obviamente, para o paladar das crianças, né? Não sei se alguém tomou isso na infância, provavelmente deve ter tomado também. Então, é só isso. Muito obrigado.